Está começando mais um podcast da Pontual Ponto a Ponto. Eu sou Rafael Vasconcelos e ao meu lado aqui, Alexandre Araújo. E Ale? Puxa vida, valeu. E aí, cara, mais um podcast Vamos aí. começar mais esse, né, velho? E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, não é mesmo? Muito. Tem muita história especial, essa pessoa? Cara. Tinha que trazer essa mulher pra cá, né, velho? E tá aqui ela hoje. Doutora Ana, aê! Obrigada, Boa, gente. doutora. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, às vezes a gente cruza com pessoas no nosso caminho da vida profissional, mas que realmente a gente sente uma afinidade, sente um prazer de estar junto. E de verdade, então, fico muito lisonjeada. E é uma honra estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo hoje. Então, se apresente pro nosso público, né? A gente se conhece há muito tempo, mas tem muita gente que está assistindo, não te conhece ainda. Então, se apresente, diga lá. Tá ótimo. Eu chamo Ana Paula, né? Eu tenho 56 anos. Sou casada e sou de Santos. Sou a terceira filha de 4, né? Eu saí de casa com 17 anos para fazer a primeira faculdade, que foi farmácia. Eu fiz aqui em Campinas. E aí trabalhei 10 anos nessa área de laboratório de análises clínicas. E depois um dia eu resolvi prestar vestibular de medicina e fazer mais uma faculdade. Fiz a faculdade de medicina. E de um certo modo, eu já desde aquele momento que eu me formei, eu decidi pela área de medicina ocupacional. Então, toda a minha graduação pós e os estudos, depois da formação de medicina básica, foram voltados já para essa área, né? E é uma coisa interessante, porque naquela época, ainda não era algo tão comum, né? De ter o médico do trabalho, que era exclusivamente médico do trabalho. Sempre tem aquela, olha, eu sou ginecologista, médico do trabalho, tinha 2 áreas de atuação. Então, naquela época, era difícil encontrar uma pessoa com uma formação única, exclusivamente na medicina ocupacional. Hoje não, hoje isso é legal, isso é até um ponto bom. A medicina ocupacional, hoje a gente já tem visto muitos profissionais que eles realmente atuam só na área de medicina ocupacional, mas não era muito comum, né? Naquela época, 20 e poucos anos atrás. Eu passei por algumas empresas, grandes empresas. Eu passei pela Roca, Sanitários, Parmalat, Continental, Amab, que é a antiga Daco, aqui de Campinas. Passei pela Samsung também e agora, há 10 anos, completo 10 anos agora na empresa Mari Metal Leve, que é uma empresa de autopeças, e que foi lá que a gente acabou se conhecendo pelo trabalho de vocês, de comunicação com a gente lá, que foi sempre fantástico. Qual que você apontaria como o grande ou os grandes diferenciais dessa medicina que você falou, né, que você pratica, para uma medicina normal, aquela de consultório, de atender em consultório e tudo mais? Eu penso assim, olha, no fundo, medicina é medicina. Tá. O nosso olhar é sempre o cuidado com as pessoas, ponto. As oportunidades e a forma de atuação é que ela pode ser diferente, né? Então, a medicina do trabalho, a medicina ocupacional, ela proporciona uma oportunidade que eu vejo que é uma oportunidade única, tá? Aqui no nosso país, a gente tem uma legislação bastante forte a respeito disso. E, por exemplo, não é em todo lugar do mundo onde o empregado, ele, de acordo com os riscos que ele está exposto no trabalho dele, ele tem que passar uma vez por ano com o médico do trabalho, né? Não é todo lugar do mundo que isso acontece, que é uma obrigatoriedade. Então, é uma oportunidade. Se a gente fala hoje em dia de que a melhor coisa que a gente tem que fazer não é a prevenção, a gente fala isso e repete o tempo todo. Se eu tenho uma pessoa que vai passar comigo ali todo ano, é um momento muito bacana de eu dali tentar trabalhar a parte preventiva daquela pessoa, para que, né, tem uma oportunidade, está ali na minha frente. Então, eu acredito que os focos, eles são... O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, mas a gente tem uma oportunidade, eu às vezes acredito que é muito maior. Porque no consultório, o médico tem que esperar a pessoa buscá-lo, né? Então, normalmente, ela já vai e já se apresenta com uma queixa. A gente, dentro do ambiente ocupacional, dentro da empresa, a gente recebe essa pessoa ali, muitas vezes até ela não tem queixa nenhuma. É o momento que a gente tem ali a gente pode dar um olhar de perguntas, de tentar entender, por exemplo, histórico familiar, como é que está a vida aqui naquele momento, para a gente poder trabalhar no preventivo, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade melhor do que a dos médicos de consultório. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que seja melhor, né?
E porque Ela tem um convívio, né? Você tem um convívio com as pessoas, né? Um Muito convívio maior. diário, né? É. E mesmo assim, esse convívio diário, às vezes, você vê, a gente toma, vamos falar, por exemplo, da Mali, mais de 8 mil empregados, né? É bastante gente. muita gente. É muita gente. Mas você tem a possibilidade ali, a gente tem ambulatórios, né, em cada unidade, tem aquele médico que cuida ali daquele grupo específico, mas tem unidades que são bastante funcionários ali no dia a dia. Mas, de novo, essa oportunidade de pelo menos uma vez a pessoa estar ali com você, ela te abre uma oportunidade única de você trabalhar isso ali com aquela pessoa, né? Então, você tem vamos dizer assim, você consegue acompanhar. Né? Você consegue acompanhar e consegue orientar, indicar. Eu não vejo a medicina ocupacional como aquela medicina que ela obrigatoriamente ela tem que tratar a pessoa. Por exemplo, você vai lá no seu exame periódico e você conta para mim, por exemplo, que o seu histórico de família é de dislipidemia, né? Problema com colesterol alto, baixo, seu pai, sua mãe, e você nunca fez um teste, né? Eu tenho uma oportunidade ali, dependendo da sua idade, com 20 anos não, mas, com 30 anos, vem cá, vamos investigar? Você tem um histórico familiar, pode ser que esteja um pouquinho acima do peso, a dieta não está aquela coisa, você não tem queixa. Vamos investigar. E aí, a partir daquele momento, a gente fazendo uma investigação, a gente pode encaminhar para os colegas que estão trabalhando nos consultórios para dar o encaminhamento. A gente realmente não teria perna, tempo, para além da parte ocupacional, acompanhar e fazer os tratamentos das pessoas. Mas eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer esse screening que a gente fala, né? De você rastrear e tentar pegar essas doenças que, às vezes, elas são silenciosas, né? Uma pressão alta, um início de diabetes, uma dislipidemia, às vezes não dá um sintoma para a gente, né? Não dá um sinalzinho, né? Tá. Então, eu acho que essa oportunidade é bacana. Nós tivemos um período muito singular na história, né, que foi a pandemia, né? Então você já estava trabalhando nisso há muito tempo, tinha essa experiência, aí entrava uma pandemia no meio, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi vivenciar dentro de uma empresa, que você está falando aí, você tem milhares de pessoas, né? Acredito que era uma expectativa, porque mesmo sendo leigo, né? A gente viu que muitas horas até a própria OMS não tinha resposta para tudo, né? Exatamente. E você estava com essa carga. Conta pra gente como é que foi isso aí. Acho que a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Em todos os sentidos. E dentro da empresa, o que a gente se preocupava muito, né? E que era o principal tema. A gente precisava assegurar para as pessoas tranquilidade, dar para elas tranquilidade, trazer as informações corretas e tentar trabalhar no preventivo também. Mas era uma coisa muito difícil, porque era uma coisa muito desconhecida para todos. É como você falou. Às vezes nem a Organização Mundial da Saúde tinha os dados necessários suficientes para nos passar, para a gente ter embasamento para fazer, né? O que tinha que ser feito, né? Então, sempre o nosso maior foco e o pilar principal foi transparência e tentar trazer segurança para as pessoas. As pessoas tinham que acordar e tinham que ir trabalhar sentindo-se seguras. A gente não poderia garantir 100% da segurança, porque sempre as coisas eram muito novas. Então, a gente estudava muito, tá? O grupo de médicos e da parte de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. A gente, num primeiro momento, quando a empresa falou assim, acho que vocês lembram, né? Meio que todo mundo parou uns dias lá, né? Isso. Nossa, foi todo mundo para casa, né? Nesse período de ir para casa, a empresa perguntou, falou assim... E agora? Eu falei assim, as pessoas vão ficar muito ansiosas em casa, sem saber o que está acontecendo, como lidar, como é que vai ser. Vamos criar um canal de comunicação. Eu acho que comunicação é tudo na vida, né? Então, a gente preparou todo o nosso grupo de enfermagem, de técnicos, de médicos, assistente social, psicólogo que a gente tem internamente, e a gente bolou um canal de comunicação. As pessoas, mesmo em casa, elas poderiam telefonar. E aí, dependendo do que era o questionamento que ela tinha, a dúvida que ela tinha, a gente tinha níveis de conversa. Então, poderia ser com a técnica de enfermagem, poderia ser com o enfermeiro. Alguém fazia uma triagem no início, podendo até chegar num atendimento naquela época já, com o médico via telefone, né? Então, esse foi o primeiro momento. E aí, isso para tentar segurar, assim, calma, nós vamos sair dessa todo mundo junto, né? E aí, depois, quando efetivamente se retornar ao trabalho, nesse período... Enquanto o meu grupo estava trabalhando nessa acolhimento das pessoas, a gente foi preparando as fábricas, né?
E como que prepara? A gente tinha que ler muito, a gente tinha que ver o que estava falando. Então, uma hora era 3 metros de distância, depois era 1,5 metro. Pô, agora põe máscara, agora não põe máscara, agora... e tentar se desvencilhar da política, né? Sim. Porque naquele momento tinha muita política rolando e a gente tinha que focar no técnico, né? Então, a gente sempre focou muito no técnico. Leitura de muita coisa, documentos que tivessem uma idoneidade, uma validade... Né? Órgãos respeitados, então a gente lia muito esses papers, esses documentos, para a gente poder implementar as coisas dentro da fábrica. E uma outra coisa que a gente desenvolveu também, pensando nisso, pensando nessa segurança, as pessoas precisavam vir e se sentir seguras para trabalhar, a gente fez um linkzinho que de manhã a pessoa respondia para a gente como é que ela estava se sentindo. E aí isso dava uma garantia para elas, do tipo assim, olha, se eu não estiver bem, eu tenho com quem falar. E isso dá um conforto para todo mundo. Uma confiança. Uma confiança, né? Então, assim, a gente mais um stepzinho, eu acho que esse também foi fundamental. Você acordava de manhã e falava, tô bem. Acendia uma bandeira verde, se apresentava para entrar na empresa, tudo bem. Dava um amarelinho, porque a gente tinha os critérios de pergunta, falava assim, vai até o ambulatório antes de ir pro seu posto de trabalho. E dava o vermelho, olha, nem vem. E imediatamente, termo de dizer, mas durante aquele período do dia, alguém da nosso time ia telefonar para saber, olha, como é que você está, o que você está precisando, né? O que está acontecendo e a gente poder orientar. Então, eu acho que ele foi um período difícil para todo mundo por causa das inseguranças, das incertezas, dos medos, e a gente tentou, de uma certa forma, diminuir isso, né? Diminuir essa dificuldade, essa diferença, esses medos, né? Essas angústias com esses trabalhos que a gente foi fazendo. Eu acho que a gente fez um bom trabalho, vocês ajudaram muito, vocês, né? Com as comunicações, com os vídeos. A gente fez muito isso, né? Fizemos. Olha, agora vai ser desse jeito. Por quê? Por causa disso. Eu acho que essa comunicação, esse falar com as pessoas, falar a verdade, mostrar o que estava acontecendo, né? Eu acho que foi fundamental. E eu acho que foi isso que fez ser apesar de um período difícil para todos, eu acho que a gente passou bem por esse período lá dentro da empresa, sabe? Com todos, apesar de todas as demandas. A gente foi uma das primeiras empresas a conseguir, por exemplo, teste. Isso dava uma segurança para as pessoas, né? Você lembra, né? No começo, Sim. Nossa, eu queria fazer um teste, não tem e tal. A gente tinha teste para oferecer. Então, quer dizer, esse passar a segurança para as pessoas de que a gente estava fazendo o melhor para elas se sentirem bem, eu acho que isso que foi o fundamental. Produzir máscara, né? Porque a Mali fez uma Começou a fazer a fábrica de máscara, só para a pandemia, né? Só para pandemia. Fez sim, e foi fantástico isso, porque depois até possibilitou a Mali com doações, né, para hospitais que também estavam passando por carência de máscaras e tudo mais. E foi muito legal tudo isso. No começo era muito difícil, né? Máscara pode ser pano, pode não ser, tem que ser não sei o quê. Blá, blá. Foi toda uma... E depois a gente começou a produzir máscara e isso pra gente aí trouxe mais tranquilidade ainda para todo mundo. E era uma máscara de excelente qualidade. Excelente. É um negócio que é tão mental, né? Que até hoje você pega na estrada, às vezes você vê pessoas dirigindo na estrada com o vidro fechado e tá de máscara. Criou-se essa cultura, doutora. Acho Que é uma cultura que a gente vê muito em países ocidentais, né? Orientais, na verdade. No Japão, a gente via muitas pessoas que ficavam resfriadas e já colocavam logo a máscara. A gente ficava olhando desse lado de cá e falava, cara, que estranho, pessoa de máscara dentro do metrô. E faz todo sentido, né? E faz todo sentido agora. Você sabe que a gente, até depois que até teve a liberação da máscara, a gente liberou a obrigatoriedade, mas a gente permaneceu como, se você quiser usar e se sentir seguro, você pode usar. Tanto é que depois, assim, alguns momentos a gente fez alguma comunicação, fizemos até figurinhas, gripou, mascarou, né? Então, tipo assim, não é só o Covid, tem outros, né? Outros vírus, outras coisas que você pode utilizar, né? Então, eu acho que isso ficou o conceito. Hoje a gente vê ainda dentro da empresa algumas pessoas que até perguntam, eu estou um pouco resfriada, o que você acha? O que você acha de usar uma máscara? Eu falo, eu acho que é bom. É respeito pelas pessoas, trabalhar o respeito, né? Pelas pessoas que estão ao seu redor e tudo mais. Isso é legal. Isso é... E depois, agora, né? Vamos dizer, passado esse tempo todo de pandemia, o que você sente alguma mudança? Teve alguma mudança na cabeça das pessoas, nos procedimentos, no que você está vendo, né, de diagnóstico? Teve algum reflexo disso? Eu acho que assim, tem 2 pontos no nosso dia a dia que a gente percebeu um pouco de diferente, tá?
Eu acho que a pandemia ela mostrou algo para as pessoas que trouxe um pouco de... Essa insegurança trouxe um enfrentamento muito real e diário com a morte, né? Então, eu acho que isso... não tem como você não pensar naquela época de falar assim... você via acontecer alguma coisa com alguém e falava... poderia ser eu. Poderia ser alguém da minha família. Poderia ser... Ou, às vezes, até aconteceu. Né? Então, isso traz algumas perguntas para as pessoas. As pessoas ficam com uma certa... Pode até não verbalizar, mas internamente ficam com aquela insegurança desse confronto da morte. Apesar de ser uma das únicas certezas que a gente tem na vida. Mas aquele confronto diário ali te causa uma certa insegurança. Eu acho que isso fez com que as pessoas repensassem algumas coisas nas suas vidas e começaram a se perguntar, nossa, eu preciso aproveitar aqui a minha vida, não desperdiçar com bobagens e tudo mais, né? Mas o que eu quero da minha vida? Acho que as pessoas começaram a se perguntar um pouco isso. Então, depois da pandemia, a gente percebe um aumento da ansiedade, sabe? Você consegue perceber um aumento da ansiedade como um todo. E talvez o nosso setor de autopeças, ele não tenha tanto e nunca foi um fator agravador, né? De agravamento, assim, muitas queixas psiquiátricas, emocionais, como em outros ramos, né? Mas é uma coisa que a gente percebe, não em termos de afastamento, a gente não está muito preocupado com afastamento, mas quando a gente está ali no periódico, sabe? Naquele momento que a gente está ali, que eu falo para os meus médicos, falo assim, cara, faz no teu tempo, faz no tempo do paciente. Eu não quero médico fazedor de aso, né? Eu quero médico que senta... E a gente começou a perceber durante os periódicos que as pessoas têm uma necessidade maior de falar. A gente percebe que depois da pandemia os periódicos demoram um pouco mais, né? As pessoas querem conversar. Desabafar. Né? E é um excelente... De novo, a gente vai estar trabalhando no preventivo, tá? Acho que vamos ter aí para frente, nos próximos anos, uma mistura muito grande, né? De uma galera de 20 e poucos, com uma galera de 50 e uma galera até a mais, né? Vai ter essa mistura. E são gerações diferentes e comportamentos completamente diferentes, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que até na parte mental mesmo, né? Como essa galera suporta, como é que ela enxerga a vida, como é que ela suporta a pressão, né? Até as questões físicas normais, né? Sim, né? Da tua idade. Né? A gente, você vê, a Mali, especificamente, ela é uma empresa onde as pessoas ficam bastante tempo, tá? Ela tem pessoas, assim, um grande número. Pessoas com 20, 30, às vezes até 40 anos de empresa, né? Então a gente já tem essa mistura, sabe, Rafa? Já tem essa mistura de um povo mais jovem, com uma outra pegada, um outro pique, e uma turma mais antiga, que já está há muito mais tempo, com outro tipo de pensamento, mentalidade. E não é uma coisa tão simples de você atuar de uma forma igual, porque as expectativas são diferentes, né? Então, o jovem é muito imediatista, né? Ele quer a coisa para agora. Então, ele entra com 3 meses, ele já quer ser diretor da empresa. Né? Verdade. Ele não tem a competência, ele não tem caminho, não fez carreira, mas ele já quer ser diretor. Como é que você controla essa ansiedade? Né? Pensando na parte emocional, né? E aquele que já está mais velho, 20, 30 anos, ele já está pensando na aposentadoria, né? Então, assim, como é que você lida, né? Aquela pessoa que já está ali pensando no pós e aquele que já entra e já quer ser diretor, né? Então, você tem que trabalhar os dois lados de proporcionar para este aqui, que está entrando, que sim, ele pode chegar a diretor, mas existe um caminho a ser percorrido e que o caminho... Tem que ser claro, o caminho é esse. Porque senão a pessoa se frustra. Certo? Demais, né? Todo mundo se frustra. Por isso que, assim, olha, eu posso chegar... mas eu queria ser diretor. Você pode ser diretor. Vem cá, Rafa. Você está aqui na nossa empresa. Na nossa empresa funciona assim. Para você mudar de cargo, você tem que ter essas competências. Para você mudar de setor, você tem que fazer tais e tais atividades. Para você... né? Você tem que ser claro para a pessoa. E isso o RH faz muito bem. Né? É o papel do RH. Colocar para aquela pessoa que está chegando com uma mentalidade que quer ser diretor em 3 meses, qual é o caminho a ser percorrido. Porque aí não tem frustração.
Pode até ter, porque a pessoa, normalmente, o ser humano, ele coloca a culpa no externo, né? Ele nunca coloca nele, né? Pode até ter a frustração, mas não vai ser decorrente porque a empresa não conversou. E por outro lado, aquele que já está quase perto da sua aposentadoria, a empresa tem que acolher e falar, tá tudo bem, viu? Fica tranquilo. A gente sabe das suas limitações, a gente sabe que você já não tem mais 20 anos, então todo aquele esforço, por exemplo, físico que você teria, já não é mais o mesmo, né? Então tem que ter todo esse acompanhamento, esse acolhimento. Eu até... a gente tem trabalhado e conversado bastante sobre essa parte, principalmente do acolhimento de quem está chegando já próximo da idade de aposentadoria, né? Eu acho que tem que ser um acolhimento especial, diferenciado, né? Porque realmente... E até a pessoa, às vezes, né? Se sente... Quem nunca, né? Quem nunca não acordou e falou assim, nossa, que dor nas costas, como eu tô ficando velho. Há tanto tempo atrás eu dava plantão, 24 horas, no dia seguinte eu ia pra padaria, depois eu ia pro parque correr. Hoje, imagina, acho que eu nem consigo mais dar um plantão de 24 horas, né? E se dirigir muito, precisa me ajudar a sair de dentro do carro, né? Entendeu? Então, a gente se coloca, a gente se vê e fala assim, não é mais a mesma coisa. Não. A gente precisa ser acolhido. Todo mundo precisa ser acolhido. Fala, não, vem cá. Tudo bem, para sair do carro tá difícil, então vamos diminuir aí a distância para você dirigir, né? Não precisa mais dar plantão de 24 horas e correr no parque no dia seguinte, né? Então, você tem que ir lidando com essas diferenças, né? O mundo é de diferentes e das diferenças. Não existe um igual ao outro, né? E quem acolhe aquele que acolhe os outros, né? Quem cuida de quem cuida, né? O grande pergunta de hoje em dia. Quem cuida da doutora Ana, por exemplo? Porque a doutora Ana passou, eu sei disso. A gente conversou muito sobre isso, né, Alexandre? Fala da pandemia, você cuidou de várias pessoas, ligações assim durante o dia todo, madrugada adentro, né? Preocupado com tanta gente, salvou a vida de tantas pessoas com o seu trabalho, sua dedicação por que faz. Então, como que é isso? Ser cuidado, né? Eu pensava bastante nisso também na época da pandemia, mas a gente não precisa só pensar na pandemia, acho que a gente tem que pensar como um todo, né? De uma certa forma, a gente que é da área de saúde, a gente já tem uma certa labilidade para lidar com isso, sabe? Do tipo, até por conhecer um pouco mais. A gente só não pode banalizar, né? Então, assim, é fácil para mim falar, precisa trabalhar 24 horas e cuidar de 24 horas de pessoas, etc, etc. Um plantão, por exemplo. Um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um dentista, um fisioterapeuta. Eles vão de boa num plantão de 24 horas. E não precisam no dia seguinte, meu Deus, preciso ser cuidado, alguém precisa olhar por mim, não. Não, por quê? Porque eu acho que é inerente da área de atuação, sabe? Mas a gente não pode banalizar. Que é, por exemplo, a hora que eu sinto que eu preciso de ajuda, eu procurar ajuda. Porque normalmente o que acontece é esse o problema. As pessoas não procuram ajuda. Sim. Né? Elas acabam... é bobagem. Tô com dor nas costas. Bobagem, isso é coisa de velho. Isso é coisa de não sei o quê. Porque não faz atividade física. É porque não, porque o colchão tá ruim. E vai deixando, sabe? Então, eu acho que o que a gente precisa incentivar para o pessoal da área de saúde, para a Ana, para os médicos que trabalham com a gente, ou até para as pessoas que a gente conhece, é que elas não deixem de ter esse olhar de atenção para si. De não achar que é normal. Então, faz 3 dias que eu não durmo. Não é normal, tá? Né? Procura uma ajuda, procura uma assistência, né? Então, na época da pandemia, eu me preocupava bastante em ouvir e ver como é que estava meu time, mas eu não sentia, assim, que as pessoas estivessem com aquela insegurança de um pessoal que não é da área de saúde, porque acaba sendo inerente ali à nossa atividade. Mas eu sempre falei assim, precisa de alguma coisa? Levanta a mão. Levanta. Fala. Verbaliza. Chama. Né? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer para a área de saúde como um todo. A Ana precisa, quando ela perceber que o limite dela ali tem alguma coisa que está estranha, ela precisa levantar a mão e falar. E tirar essa banalização. Porque às vezes a gente dá uma banalizada, sabe? Acordei com dor de cabeça, bobagem. Toma uma dipirona e melhora. Né? Aí no dia seguinte, acorda de novo com a dor de cabeça. Toma outra dipirona. E aí quando você vê, você tá 30 dias com dor de cabeça tomando dipirona. Você só vai perceber quando o frasco acabou, né? E não passa. E não passa. E você fala assim,
mas demorou 30 dias. Por que demorar 30 dias para dar mais atenção? Então, acho que a gente precisa se olhar e dar uma atenção pra gente de que... Levanta a mão. E, eu tenho certeza, tá? Eu falo pela Mali, falo pela empresa, e falo pela minha família, e falo pelos meus amigos. Eu tenho certeza que se eu levantar a mão, vai correr gente, né? Mas se eu não verbalizar, ninguém vai saber. Certo? Mas será que não é uma questão, por exemplo, hoje o mundo diz que é dos os mais fortes que sobrevivem, né? Então pode ser que hoje a gente fala assim, de geração Nutella, geração isso, geração aquilo, e às vezes a pessoa vai procurar uma ajuda e sofre um certo tipo de preconceito, ou um preconceito dela mesma, fala assim, não vou procurar ajuda porque eu tenho que ser firme e forte e eu tenho que ir atrás de me virar aqui, eu tenho que sair dessa. Será que tem muito disso? É isso que eu tô te falando. Eu acho que assim, eu vejo mais esse preconceito do tipo, de você se olhar e falar assim, para de bobagem. Que frescura é essa? Para de mimimi, né? E na verdade não é mimimi, né? Então a gente precisa trabalhar isso internamente. A gente precisa se olhar e falar assim, se conhecer. O autoconhecimento é importante, né? Saber os seus limites em todos os sentidos, sejam físicos ou sejam emocionais. Todo mundo precisa estabelecer isso. É que eu acho que o profissional da área de saúde, ele acaba negligenciando um pouco esse limite, sabe? De tipo assim, será? É bobagem. Para com isso, Ana Paula. É mimimi seu. Imagina, dor nas costas, bobagem. Dor de cabeça, bobagem. Estressada. Tá estressada? Imagina. No outro dia, eu falei assim, nossa, eu não acordei bem. Eu acho que eu não vou nem conseguir trabalhar. Eu falei assim, meu Deus, que vergonha. Como assim eu não vou conseguir trabalhar? O que eu falo na empresa? Eu vou ligar e vou falar que eu tô doente? Aí eu falei, nossa, é pesado isso, né? É justamente isso, né? Mas a gente tem que entender. Admitir a fraqueza, né? Admitir a fraqueza. A gente não é super-herói, não. Né? A gente não é super-herói, né? Então, acho que tem que ter esses... se conhecer e conhecer os seus limites. Entender quando você percebe que a coisa não tá legal ali, né? Mas é com autoconhecimento. Eu acho que é o autoconhecimento que faz a gente não pensar dessa forma, né? Não vejo tanto problema externo nunca vi isso de alguém questionado, tipo... você é doente, porque... Eu vejo mais o interno. A gente com a gente mesmo, sabe? Se cobrando, né? Tipo, como assim? Eu vou entregar um atestado? Como assim? Não vale não, né? Agora, doutora, vamos entrar num outro campo aqui. Além de tudo isso que a gente falou até agora, eu sei que você tem um trabalho social aí, não é? Queria que você explicasse pra gente o que é isso. Eu acho assim, uma pessoa, isso eu falo pra todo mundo, né? Uma pessoa, para ela realmente ser feliz na vida dela, ela precisa ter alguns objetivos. Ou vários, enfim. Mas ela precisa olhar para aqueles objetivos e ir em busca daqueles objetivos. Ter pilares, né? Pilares que te sustentam como pessoa, como ser humano. E eu acho que um desses pilares que completam o ser humano é o olhar social. É o olhar do altruísmo, vamos dizer assim, né? Acho que a gente vive num mundo tão corrido, que as pessoas não estão mais ali no... Parece que as pessoas não estão presentes, né? Você está conversando com as pessoas, elas não estão nem te olhando no olho, né? Elas estão assim, olhando para cima, olhando para o lado. Então, assim, a gente está perdendo um pouco, né? Desse tá ali no presente, tá ali no momento, tá ali com as pessoas, tá ali com o ouvido. E a gente está perdendo um pouco essa parte do social, né? De um pouco de entrega, né? De um pouco de... Tirar um pouco o egoísmo que gira nesse mundo para o altruísmo, né? E eu entendo que isso é um dos pilares dessa doação. Então, quando a pessoa tem... Eu, por exemplo, olho para trás e vejo o tanto que eu recebi de coisa boa na vida, né? Nada foi de graça. Foi com trabalho. Mas é só coisa boa. Então, assim, eu preciso devolver, entendeu? De uma certa forma, a gente precisa devolver. Acho que todo mundo precisa devolver, sabe? Algo pro... Retribuir, né? Retribuir. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não precisa ter dinheiro, né? Às vezes não é o dinheiro, às vezes é você estar perto, é você ter uma palavra para fazer. É né? O tempo. Pessoa. O tempo, entendeu? Que hoje é tão escasso para todo mundo, né? Então, eu acho que devolver para o universo tudo aquilo que a gente recebe, isso é um dos pilares para trazer para a gente felicidade. E aí, assim, eu conheci um projeto, eu sou médica antroposófica também,
E dentro da antroposofia existe uma farmácia social que eu acredito que seja a única, talvez no mundo, nesse aspecto, que é uma farmácia que ela manipula medicações antroposóficas, homeopáticas e fitoterápicas para o pessoal em vulnerabilidade, né? Para projetos também que queiram se inscrever, que as pessoas tenham uma certa vulnerabilidade financeira. Porque você vê, não é tão difícil se você tem um diabetes, por exemplo, ir até o postinho de saúde e conseguir uma medicação de graça, por exemplo, de diabetes, né? Mas, se você vai, por exemplo, nos tratamentos integrativos, né? Se você quer tratar um diabetes junto com a medicina tradicional, como a homeopatia, essa pessoa, esse paciente, ele não tem aonde recorrer para uma medicação manipulada, né? E teria que pagar, e às vezes nem esse custo é um pouco elevado. Então, essa farmácia é uma farmácia social. Ela tem esse olhar para o social, para esses pacientes em vulnerabilidade. Então, tem uma assistente social que faz toda uma triagem. E esse desconto da medicação pode até ser 100% para o tratamento, né? E é para o Brasil todo. Não tem preconceito de estado, para todos. Para todos. Então, um médico, por exemplo, nossa, que ouvi esse podcast e falar assim, olha, eu sou médico homeopata e às vezes eu faço atendimentos sociais, né? Mas meus pacientes não têm aonde fazer essa manipulação com preço acessível ou até de graça. Essa farmácia faz, né? Então, eu acho que é uma oportunidade eu agradeço, é uma oportunidade de falar da existência da Pharmavegman, tá? Depois a gente até pode deixar... Isso, a gente vai deixar aqui. Deixa na descrição. O telefone, o link. E eu sou uma apoiadora do projeto, até porque, né, eu fiz farmácia, agora faço medicina, fiz a medicina antroposófica, né? Então, eu sou uma apoiadora do projeto. E eu sou meio que uma gestora dessa parte de saúde, segurança, departamento pessoal, mas a gente tem outros voluntários lá com a gente. E a farmácia, para mim, ela é um ponto desses que traz um pilar para a gente do altruísmo, da vontade de ajudar e de poder ajudar efetivamente, né? Eu acho que é uma coisa que traz... Isso que é legal. E dá para explicar um pouquinho desse conceito da antroposofia? Dá um pouquinho. Um pouquinho? Para quem eu não entendo nada. Eu acho que vale um podcast separado. Só de antroposofia? Só de antroposofia. Mas dá para... Mas imagina o seguinte, a antroposofia ela é uma medicina integrativa, né? Todo paciente que estiver fazendo um tratamento na medicina tradicional e quiser buscar antroposofia, ela vai apoiar. E o principal pilar é que, assim... A antroposofia, ela não cuida, ela cuida do... A medicina tradicional, ela cuida do corpo, né? Só que a gente sabe que a gente não é só corpo. A gente tem mais outros invólucros no ser humano, né? E a antroposofia trata esses outros invólucros. Vamos supor assim, o bloqueador de ácido do estômago, ele vai agir lá no estômago. Mas e se aquele ácido estiver aumentando ali, não por causa de um problema só no estômago, estiver vindo de algo que vem, por exemplo, que a gente fala, né, na antroposofia, a maioria das doenças, elas vêm da alma, né? E se apresentam no corpo. Como que trata isso? A gente tem que encerrar, né? Tem que encerrar. Mas vamos encerrar em alto astral, né? Alto astral. Vamos lá, vamos ver. Conta um perrengue pra gente. Perrengue! Como tomar história? Alguma coisa que aconteceu, que você tem muita história. Rapaz. Vamos falar de alguma história que aconteceu, que você falou, puxa vida, isso tá acontecendo comigo. Mas aqui ligado aqui à vida pessoal. O que você quiser, toda história tua é boa. Nos bastidores vieram várias histórias. Engraçadas. Aquela do carro já é engraçada, né? A do carro. Qual do carro? De não ter carro, de andar de ônibus. Nossa, essa é boa, vou contar. Essa é boa. Então, assim, logo quando eu me formei, né? Eu fui para trabalhar em programa de saúde da família. E... eu e o meu marido, nós dois juntos fomos trabalhar ali na cidade de Francisco Morato. A gente mora em Jundiaí, Francisco Morato. E aí, a gente ia juntos para o trabalho, não trabalhávamos no mesmo local, mas era próximo. Então a gente ia com carro, a gente tinha um carro, recém-formado, né? Duro, aquela coisa, um carro.
Até dividíamos até às vezes com outros colegas, sabe? Para ir todos juntos. E aí, a agenda sempre cheia, a SUS, né? O UBS sempre cheia, muito cheia. E o meu marido, ele foi fazer um curso de uma especialização de acupuntura, então tinha um dia da semana que ele tinha que sair mais cedo para ir fazer o ambulatório lá na Escola Paulista de Medicina. E aí, neste dia, se eu não tinha uma carona, eu tinha que ir embora de ônibus, certo? Então, eu pegava uma caroninha do posto de saúde até o centro de Francisco Morato, e lá tinha o terminal central, que era em frente à UBS central da cidade. Então, eu ficava ali, paradinha, né? Esperando o busão, como todo mundo, na filinha, esperando o busão para ir embora para Jundiaí. Acontece que depois desse período, a gente começou a perceber, tinha uma enfermeira que atuava comigo, e ela chamava Patrícia. Eu falei, Patrícia, nossa, a minha agenda de 30 caiu para 29. De 29 caiu para 28, de 28 para 27, isso foi acontecendo, sabe? Aí eu falei para ela, o que tá acontecendo? Ela falou assim, nossa, esqueci de te contar. Tá a maior bochicha aqui no bairro. Tá todo mundo querendo desmarcar com você, marcar com outra, porque você não tem carro. Médico que não tem carro não deve ser bom. Doutora, a gente agradece muito a sua presença, mas antes de você ir, a gente quer que você compartilhe aí as suas redes sociais também, deixe sua mensagem final. Tá bom. Eu não sei mexer muito bem em rede social, mas eu tô lá no Instagram, AP Igrejas, né? E de mensagem final, eu gostaria de deixar para as pessoas essa dica de que a gente esteja mais presente no dia a dia dos outros, que a gente consiga parar um pouquinho, olhar um pouco no olho para conversar com o outro, e que a gente lembre que a gente tem que, tudo que a gente recebe de bom, a gente tem que, de alguma certa forma, fazer voltar para o mundo isso, né? Se a gente recebeu uma palavra boa, vamos devolver uma palavra boa. Se a gente recebeu dinheiro, vamos fazer alguma coisa que a gente ajude alguém. Porque isso traz pra gente uma satisfação pessoal que a gente às vezes não tem noção o que pode trazer de felicidade pra gente. Então é isso, da gente estar mais presente, das pessoas estarem mais presentes, de poderem fazer mais encontros assim. Com certeza. Né? Eu acho que isso é muito gratificante e realmente foi uma manhã muito gostosa de estar aqui com vocês. Bom, nós que agradecemos de todo o coração. Com certeza. E nós ficamos por aqui, né, Alexandre? Sim. Voltamos no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, gente.